Luazinha, vamos começar aqui a questão 8, certo? Nessa questão 8, ele nos fala que tem uma caixa de 68 quilos que está sendo puxada por uma corda que faz um ângulo de 15 graus em cima da horizontal. A horizontal é essa linha de azul aqui, certo? Ela fala também que o coeficiente de atrito estático é 0,5. Eu aqui ele chamei pela letra μc, mas sua professora pode utilizar outra incógnita para utilizar o coeficiente de atrito estático, certo? E ele pede para a gente calcular qual a tração que esse cabo tem que ter, qual é essa força daqui, é o que ele quer saber. Então, para isso, primeiro a gente vai ter que usar o somatório de força. Vamos considerar que está exatamente no equilíbrio esse corpo. Então, tipo assim, colocou a força necessária para um pouco no limite para ele se mover. Então, a gente vai ter que fazer que o somatório de forças inteiro no corpo, esse símbolo daqui significa somatório, parece um E, na verdade a forma correta dele de expressar seria assim, somatório de F igual a zero, já que o corpo está em equilíbrio. A gente vai fazer isso primeiro pelo ponto Y, certo? No ponto Y, no eixo Y no caso, quais são as forças que a gente tem atuando? A gente tem a força normal, que a gente sabe que é a força contrária à força que o solo exerce na caixa. A gente tem a força que a gente chama de normal. A gente tem o peso da caixa, certo? Que eu vou botar aqui outra cor. O peso da caixa. E a gente também tem uma componente dessa força que está puxando na diagonal. Porque se a caixa está sendo puxada pela linha na diagonal, concorda que ela gera uma força para cima também, certo? Então, vamos escrever isso, sendo igual a zero. A gente vai escrever, então, que peso, como está para baixo, a gente considera negativo, certo? Então, menos peso mais a força normal, que está para cima, então ela é positivo, mais a componente da força que está puxando, que essa força, como eu vou chamar de F, deixa eu botar aqui de outra cor. Como essa daqui seria F, essa daqui como é a componente Y, que é a componente vertical da força, eu vou chamar de FY, mais FY igual a zero, certo? Aí a gente vai fazer agora as substituições. O peso, a gente já tem como descobrir ele, certo? Como assim? O peso, ele nos é dado por massa vezes a gravidade. A massa, ele nos deu no problema, que é 68 quilos. A gravidade, sua professora, ela adota, o que é um pouco mais correto, que é 9,8. Então, peso é igual a 68 vezes 9,8, que dá um número feio pra caramba, número da besta, mas é 666,4 newtons, certinho? Esse daqui é o nosso peso. A força normal a gente vai descobrir posteriormente, assim como a força Y também. Isso vai gerar meio que um sisteminha, certo? Então vamos ver. A força Y, como que a gente vai descobrir? Vamos desenhar um triângulozinho que a gente vai ter primeiro colocar ela em função da força F, certo? Em função da força F, como a gente vai fazer isso? Vamos fazer um triângulo aqui trigonométrico, um triângulo normal, para a gente usar a função trigonométrica. Eu tenho esse triângulo aqui e eu tenho qual dado? Tenho assim, expressando em forma de F, eu tenho que essa daqui é F. Essa daqui, na verdade, é errado, peraí. Essa daqui é F e essa daqui é FY, certo? Que é aquele que eu te botei de roxinho aqui em cima. Se eu for fazer por uma função trigonométrica normal, eu sei que esse ângulo aqui é 15 graus que ele me falou. Se eu sei que ele é 15 graus, pela função trigonométrica, vamos relembrar aqui. Cosseno de um ângulo, ele é dado por cateto oposto, seno de um ângulo, ele é dado por cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Então, o que é que eu tenho? Que nesse caso, seno de 15 é igual a FY sobre F, correto? Se eu pegar, como eu quero descobrir o FY, e pego esse F e passo para lá multiplicando. Então, vai ficar que FY é igual a F vezes seno de 15. Seno de 15, ele corresponde a seno de 15 graus. Ele corresponde a 0,258.
Então, vai ficar aqui FY igual a 0,258F, certinho? Então, a gente vai substituir ali em cima. Vamos voltar para esse sistema de lá de baixo, esse daqui de lá de cima, na verdade, que vai nos dar aqui. Eu já descobri o peso, né? Então, menos 666,4 mais N mais 0,2558F igual a zero, correto? Essa daqui foi uma das equações que a gente achou. Então agora vamos fazer o somatório de Fx. Esse primeiro que a gente fez foi das forças verticais, não foi? Então a gente vai fazer agora da força horizontal. Então vamos lá. Somatório de Fx igual a zero. Quais forças a gente tem na caixa? No caso, no âmbito horizontal, que é no eixo X. A gente tem a força que a corda está sendo puxada aqui. Então, a gente tem a componente horizontal dessa, que é o F, que eu vou chamar de Fx, correto? Só que, além disso, como tem um coeficiente de atrito, eu tenho a força de atrito. Como a força de atrito ela impede o movimento, ela é contrária ao movimento. Então, eu vou ter aqui também uma força de atrito, que eu vou chamar de FAT. Então, eu tenho que a somatória delas tem que ser igual a zero. A força de atrito, como está para a esquerda, assim como no plano cartesiano, fica negativo. Então, menos FAT mais Fx igual a zero, certinho? Só que aí que tá. Fx também eu posso utilizar aquele mesmo triângulo. Se eu subir aqui em cima e fazer pelo mesmo triângulo, eu vou ter que, se eu quiser descobrir o Fx, que é esse termo daqui de baixo, vou botar aqui de roxinho também, vai me dar que, se eu fizer com cosseno, olha o que eu vou descobrir. Cosseno de θ, cosseno é o quê? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, vai ser cat ad sobre hip. Que isso daqui vai ser equivalente a Fx, que é o que eu quero descobrir, dividido por F. Então, vai dar aqui cosseno de 15 igual Fx sobre F. Então, Fx igual F vezes cosseno de 15. Cosseno de 15, ele vale, vamos verificar na calculadora, cosseno de 15, ele equivale a 0,966, porque tem depois da casa está maior ali. Cosseno de 15 que igual 0,966F, certo? Então, a gente já tem aqui os dois valores de Fx e Fy. E a força de atrito, ela é nos dada também em função da força normal. Força de atrito, como a gente viu no exercício anterior, força de atrito é igual a normal vezes o coeficiente de atrito, que nesse caso daqui o coeficiente de atrito estático foi dado como 0,50. Então, isso daqui é igual a 0,50 normal, certo? Força normal. Então, a gente vai substituir esses dados. Então, essa segunda equação vai me dar aqui o quê? Menos 0,50 força normal mais 0, tá de roxo mesmo, 0,966 F igual a zero. Aqui eu tenho uma segunda equação, então eu vou ter um sisteminha. As duas equações estão na mesma condição, que são o somatório da força vertical, que é para o corpo estar em equilíbrio, e outro somatório da força horizontal, que são essas duas. Então eu vou montar esse sisteminha, certo? Esse daqui de baixo, eu acho que fica um pouco mais simples para a gente realizar, porque eu já descubro o valor da força normal. O que eu vou fazer? O 0,50n está negativo, eu vou passar para o outro lado positivo, então vai ficar aqui 0,966F é igual a 0,50 força normal, certo? Se eu pegar esse 0,50 e que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Então, vai ficar que a força normal vai ser igual a, como está dividindo por 0,5, é a mesma coisa de você multiplicar por 2. Então, vai ser igual a 0,966 vezes 2, que dá
que dá, no caso, 1,932 força. Então, normal vale isso. Então, eu vou pegar esse valor daqui e jogar naquela equação de cima daqui. Então, eu vou ter que... Deixa eu copiar aqui para ficar mais fácil, para não ter que redigitar toda essa equação. Um minutinho. Copiar. Colar. Vou puxar aqui. Certo. Então, eu tenho nessa questão daqui, eu vou substituir essa força normal daqui, certo? Então, vai ser 1,932F mais 0,258F. Então, dá 2,19F, então vai ficar menos 666,4 mais 2,19F igual a zero. Como está negativo, eu passo para o outro lado positivo. Então, vai ficar 2,19F igual menos 666,4. Fazendo a divisão, eu tenho que F igual menos 666,4 dividido por 2,19. Isso daqui só lembrando, como eu passei para o outro lado, eu esqueci de excluir o sinal, não tem sinal, né? Então vai ser só 666,4. 4 dividido por 2,19, que nos dá 304,3 newtons. O Newton não pegou ali, deixa eu jogar aqui para o lado para Newton. Essa é a resposta da letra A. Então, vamos lá para a letra B. Nessa letra B, a gente vai usar também o somatório de força. Só que no lugar de ser igual a zero, como o corpo vai estar em movimento, ele vai ser igual a alguma força, correto? Então, somatório de força vai ser igual a alguma outra força, que vai ser massa vezes aceleração, porque o corpo não está em repouso, ele não está parado. Na questão, ela nos diz que o corpo ele vai estar em movimento, certo? Nessa letra B. Então, a gente vai fazer o mesmo somatório de forças, que vai ser... a força, que é a que está na diagonal da caixa, né, no caso, que nesse caso daí a gente vai fazer para o eixo X e o eixo Y da mesma forma. Então, vamos aqui considerar primeiro para o eixo X. Para o eixo X a gente vai ter que Fx, que como ele é para a direita, ele é positivo, menos a força de atrito, que ela, como é no sentido contrário, ela é negativa, igual a zero, que são as duas únicas forças horizontais que a gente tem, similar ao que a gente viu em cima, certo? Nesse caso daqui, a gente tem aquelas mesmas condições. Fx, que a gente viu na letra A, que é Fx igual F cosseno do ângulo, certo? E o ângulo, como é 15 graus, fica 0,966F, certo? Que igual 0,966F. E a força de atrito, a gente tem que ela é normal, é a força normal. Vou botar de outra cor. FAT é igual a normal vezes o coeficiente, que no caso esse coeficiente é 0,35. Então, a força de atrito é igual a 0,35N. Então, nesse caso daqui, essa equação daqui passa a ser 0,966F. Deixa eu puxar ela para a direita para conseguir escrever mais. Igual a 0,996F menos 0,35N, certo? Agora vamos para a vertical. No caso, eixo Y. No eixo Y, a gente tem aquelas três mesmas forças. A primeira é a força peso, para baixo é negativa, que como o peso não mudou, ficou menos 666,4, mais a normal, certo? Que a gente tem, e
mais a componente y. Como a gente viu, similarmente à parte anterior aqui em cima, isso daqui equivale a 0,258F, certo? 258F. E a normal a gente vai fazer esse mesmo jogo aqui, usando essa fórmula daqui de cima, certo? Então, a gente tem que a força de atrito vale isso e a nossa constante vale isso daqui, que é... Só que aí no caso o que acontece? No eixo Y, até apagar aqui, que foi a gravação corta por causa que é o limite que o celular permite gravar de tela. Igual massa vezes aceleração, certo? Isso daqui então é igual a massa vezes aceleração. Só que no eixo Y a gente não tem movimento. Se o corpo não está movimentando no eixo Y, isso daqui vale zero, certo? Essa constante inteira. Então a gente tem que o quê? Menos 666,4 mais N mais 0,2, certo? Aí agora a gente vai montar o sisteminha com as duas equações, certo? Eu tenho essa equação daqui, essa daqui, e tenho a equação daqui de cima, que é essa daqui. Então, vamos copiar essas equações e montar um sisteminha, certinho? Copiar, colar, certo? Essa é a primeira equação, e a segunda daqui. Isso daqui, peraí, que aqui é igual a MA, né? Igual M vezes A, porque como está em movimento no eixo X, é isso, certo? E vamos copiar outra. A zero eu boto lá embaixo. Igual a zero. Isso daqui é um sisteminha matemático. Então, eu vou responder esse sistema, certo? Nesse caso daqui, eu já posso substituir essa massa, que é a mesma massa da questão geral, certo? Peraí que esse 0,35 ele era multiplicado por N. E o N comeu aqui na hora de copiar, né? 0,35N, beleza. Eu vou substituir essa massa por a massa da questão, que é 68 kg, certo? Então, 68A. Então, beleza. O que eu tenho em comum entre as duas? Eu tenho um F e tenho um N. Então, eu posso substituir qualquer um dos dois, certo? Eu vou chegar nesse caso e isolar o N, porque ele aqui está sozinho. Como ele está sozinho é mais fácil. Então, vai ficar aqui na equação de baixo, na segunda. N é igual a menos 666 para falar positivo. Então, 666,4 menos 0,258F, certinho? Aí eu vou pegar isso e jogar na equação de cima, essa daqui. Então, vai ficar aqui na equação de cima. Vou botar de outra cor aqui para ficar mais fácil. 0,966F menos 0,35 vezes 666,4 menos 0,258F igual 68A. Resolvendo essa multiplicação, dá 0,966F menos 233,24. Já essa multiplicação do segundo termo, menos com menos vira mais, que dá mais 0,09F. Como aqui é FF, eu posso somar. Isso daqui igual a 68A, certo? Que dá 1,0563F menos 233,24 igual a 68A. Só que aí o que acontece?
Essa força daqui é a mesma força que está puxando, que a gente descobriu no exercício anterior. No exercício anterior a gente descobriu que ela vale 304,3, certo? Então, vamos fazer essa substituição. Então, vai ficar 1,0563 vezes 304,3 menos 233,24 igual a 68 amperes. 68 amperes, que é 68 A de aceleração. Fazendo essa multiplicação aqui, a gente vai ter 1,0563 vezes 304,3 dá 321,43 menos 233,24 igual a 68A. Fazendo essa subtração, a gente vai ter 88,19 igual a 68A. Passando 68 dividindo para achar A, a gente tem que A igual a 88,19 dividido por 68, que nos dá 1,29 metros por segundo ao quadrado, que é a resposta da questão.